De repente você vai contar uma história. Hoje você tem 30 anos e a história aconteceu quando você tinha 10. Aí você fala assim, que aconteceu o episódio e lá com 10 anos você pensou assim. Fala sério, você recorda mesmo o que você pensou quando tinha 10 anos? Ou você deduz o que você pensou quando você tinha 10 anos? É porque muitas vezes, quando nós falamos o que nós pensamos naquele contexto, na verdade nós estamos misturando o pensamento de hoje com o pensamento daquele tempo. O nosso passado é uma reinvenção na maioria das vezes. Quase sempre vai. O nosso passado é uma reelaboração. É uma reelaboração. E aí, muitas vezes, nós achamos que pensamos aquilo no passado e nós estamos apenas deduzindo o que nós teríamos pensado se fosse hoje. Boa parte do que nós sabemos sobre nós no passado, boa parte é contaminada por nosso olhar do presente. Por nosso olhar do presente. Isso é muito sério. Você, de repente, cresce ouvindo a sua mãe contar para você uma história que aconteceu antes de você nascer. Antes de você nascer. E aí, de repente, um belo dia, você resolve conversar com uma outra pessoa da sua família sobre esse episódio, e essa outra pessoa vai contar uma história diferente. E aí você pensa, meu Deus, quem está mentindo? Eu vou falar para você quem está mentindo, as duas, ou nenhuma. É que cada pessoa reelabora o passado do seu jeito, reinventa o passado do seu jeito. E isso é muito significativo. Isso me lembra, por exemplo, o Coringa, lá no filme Batman, o Cavaleiro das Trevas. Todas as vezes em que ele ia explicar como foi que rasgaram a boca dele, ele contava uma história diferente. Todas falsas, mas todas verdadeiras. Porque apesar de as narrativas mudarem, o conflito era o mesmo, o drama era o mesmo. E aí, de repente, eu conheço dois irmãos que cresceram muito apegados, muito juntos. E quando você pergunta para um deles, que já é adulto, e aí, como é que foi a sua infância? Puxa, muito difícil, a minha época era muito complicada. Era uma escassez, uma dificuldade. E você pergunta para o irmão dele, como é que foi a sua infância? Maravilhosa, eu não tenho nada que reclamar da minha infância. Mas puxa, os dois viveram o mesmo ambiente, na mesma idade aproximadamente, e um agradece pela infância que teve e o outro acha que a infância foi horrível. Isso me faz pensar que as pessoas pessimistas são pessimistas não apenas em relação ao futuro, mas são pessimistas em relação ao passado. Isso me ajuda a dizer para você o seguinte, como é que você vê o seu passado? Se você vê o seu passado de forma apenas pessimista, eu aconselho você a tomar muito cuidado consigo mesmo. Tomar muito cuidado com as opiniões que você tem sobre tudo. O seu pessimismo pode atrapalhar muito a sua vida. Isso é muito significativo. E aí eu me lembro de Dom Casmurro Machado de Assis. E de repente o Bentinho, já velho, narra sua história e fala de episódios que aconteceram quando ele era criança. Coisas que ele pensava quando ele era criança. E nesses casos todos, será quem é que está pensando de verdade? O Bentinho criança? Ou o Bentinho idoso? Ou os dois ao mesmo tempo? Na verdade, o nosso discurso, o nosso eu do presente, o seu eu do presente, é a mistura de todos os eus que você já foi na sua história. Anote isso aí.